5 de março, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Jesus, a fonte da vida. Disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João, capítulo 11, versículo 25. Esse texto que nós acabamos de ler relata o milagre da ressurreição de Lázaro. Lázaro era irmão de Marta e de Maria. Esses três irmãos, Lázaro, Marta e Maria, eram amigos de Jesus. E em um certo dia, Lázaro ficou muito doente e as suas irmãs, Marta e Maria, pediram para que alguns mensageiros fossem até Jesus para comunicá-lo a respeito da doença de seu irmão. Mas Jesus disse que iria um pouco adiante e que depois voltaria para visitar Lázaro. A Bíblia conta no livro de João, no capítulo 11, que quando Jesus chegou na casa de Marta, Maria e Lázaro, ele já havia sido enterrado. Já fazia 4 dias que ele estava morto. E quando Jesus estava chegando perto da casa dessa família, a Bíblia conta que Marta correu até Jesus, dizendo: Mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus disse para Marta essa frase que nós acabamos de ler aqui. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quando Jesus disse essa frase para Marta, Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Mas, se você ler o Evangelho de João no capítulo 11, Jesus insiste: Eu tenho falado para você, Marta, que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E isso nos traz a seguinte mensagem: você pode estar hoje se sentindo morto para a vida. Você pode estar sentindo que a sua vida perdeu o sentido e o significado em razão de alguma perda que você experimentou. Mas o Senhor hoje, na mensagem de hoje, está dizendo a você que Ele é a ressurreição e a vida. Ele pode ressuscitar você, trazendo novamente alegria, satisfação, sucesso, realização. E se você terminar o seu tempo de vida nessa terra, Ele também traz a vida eterna. Vamos ler a mensagem aqui. Com certeza, você já deve ter ouvido a frase: para tudo existe uma solução, exceto para a morte. Mas essa frase está totalmente equivocada, pois Jesus declara que o poder da morte está abaixo dele. Então, existe sim uma solução para a morte, em Jesus. Com isso, ao nos atermos à autoridade de Jesus, devemos compreender que assim como nem mesmo a morte o segurou, pois ele é a ressurreição e a vida, ele também tem poder sobre áreas da nossa vida que para nós estão mortas, sonhos e projetos que estão sepultados. Só em Jesus você realmente encontra vida abundante, liberdade e vitória. Quem tem Jesus tem tudo, ou melhor,
nada lhe falta. Por isso reflita o que morreu em você. Talvez existam áreas na sua vida que estão mortas, problemas com os quais você se conformou e acredita que não existe mais solução, aceitando assim viver uma vida sem alegria, de escuridão, como em uma tumba fria. Mas Jesus quer devolver-lhe a vida. Ele quer realmente operar grandes milagres e fazer infinitamente mais do que você pode pedir ou pensar. Para isso, ele precisa que você remova a pedra, a fim de que ele opere a ressurreição. Pois assim como antes de multiplicar os peixes ele pediu que os discípulos lançassem as redes, e antes de transformar o vinho pediu que as talhas fossem cheias para operar os milagres, também pede para você dar o primeiro passo. Faça neste dia o que lhe cabe, pois certamente Deus irá realizar o milagre. Quando fazemos o possível, Deus realiza o impossível para nos abençoar. Ele jamais fará a nossa parte, o posicionamento, a fé e a atitude para vivermos o milagre dependem de nós. Veja, o posicionamento, a fé e a atitude para vivermos o milagre dependem de nós. A frase de hoje é: Jesus é a fonte abundante de vida e a certeza da nossa vitória. Lendo mais uma vez essa frase: Jesus é a fonte abundante de vida e a certeza da nossa vitória. Hoje é o dia 64 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 28 e a palavra-chave de hoje é ressurreição. O que está morto em você que você pensa que já acabou? Deus tem poder para trazer a ressurreição para a sua vida e para os seus projetos. Jesus é a fonte da vida. E agora faço um convite a você para que você faça a oração de confissão. Nessa oração de confissão, você confessa que você aceita a Jesus como o Senhor da sua vida e como aquele que é o seu Salvador. Você pode aceitar a Jesus, recebê-lo como seu Senhor, aquele que lidera a sua vida, aquele para quem você faz as suas orações, aquele para quem você dedica a sua vida nessa terra. E você pode aceitá-lo como seu Salvador. Significa reconhecer que você precisa ser salvo dos seus pecados e que você quer essa salvação que Jesus oferece. Por que aceitar a Jesus? Porque a Bíblia diz que para chegarmos a Deus, precisamos receber o perdão dos nossos pecados. E só Jesus morreu por toda a humanidade e pode oferecer o perdão dos nossos pecados. Por isso que ele é a fonte da vida, ele é a única fonte da vida. Muitas pessoas pregam que você pode receber a Deus seguindo vários caminhos, mas você só pode receber a Deus quando você recebe primeiramente a Jesus. É Jesus que ofereceu a sua vida morrendo por todos nós. Por isso, precisamos fazer essa oração de confissão, confessando que reconhecemos que temos pecados, confessando que reconhecemos que precisamos de Jesus. Faça essa oração comigo agora, se você ainda não o recebeu. Ligue o seu pensamento com Deus
e ore comigo. Declare, pensando em Deus, a frase 1. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. 2. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E 3. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Explicando a frase 2. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Deus que mora em você quando você recebe Jesus. E o Espírito Santo, ele fala com todos aqueles que caminham com Deus. Ele fala no coração, dizendo: faça dessa forma, não siga nesse caminho, não faça isso. Dizendo: siga o conselho dessa pessoa ou não siga essa pessoa. Quando você ora a Deus, em nome de Jesus, o Espírito Santo é aquele que guia para que você encontre o caminho certo. E explicando a frase 3, escreve meu nome no livro da vida, lá em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que haverá um dia de juízo final. Todos comparecerão diante de Deus para prestação de contas do que fizeram da sua vida nessa terra. E a Bíblia diz que aqueles que aceitaram a Jesus e o seguiram têm o seu nome escrito no livro da vida. Entrarão diretamente nos céus. Essa oração termina em nome de Jesus porque estamos orando em nome dele, porque ele está vivo, ouve as orações e responde o que lhe pedimos. O amém significa que assim seja, confirma que seja dessa forma, que você esteja com Jesus, hoje e ao longo dessa vida e na eternidade, recebendo nessa vida a orientação do Espírito Santo para chegar até o céu. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 28, verso 1. Ó Senhor Deus, minha rocha, eu peço a tua ajuda. Não deixes de ouvir o meu pedido. Se não me responderes, eu estarei com aqueles que descem ao mundo dos mortos. 2. Ouve-me quando levanto as mãos na direção do teu santo templo e grito, pedindo a tua ajuda. 3. Não me castigues juntamente com os maus, com os que praticam más ações. Eles falam como se fossem amigos, mas o coração deles está cheio de maldade. 4. Castiga essas pessoas pelas suas ações, por todo o mal que têm feito. Dá aos maus o que merecem. 5. Eles não querem saber do que o Senhor tem feito, nem reparam nos seus atos poderosos. Por isso, ele os castigará e os destruirá para sempre. 6. Louvado seja Deus, o Senhor, pois ele ouviu o meu grito pedindo ajuda. 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Com todo o coração eu confio nele. O Senhor me ajuda. Por isso, o meu coração está feliz e eu canto hinos em seu louvor. 8. O Senhor Deus é a força do seu povo. O Senhor é o refúgio seguro do rei que ele escolheu. 9. Ó Deus, salva o teu povo e abençoa aqueles que são teus. Sê o pastor deles e cuida deles para sempre. Como nós vimos, esse Salmo 28 é uma oração que pede a ajuda de Deus e que pede que Ele
ouça as orações dando livramento dos falsos amigos. É um salmo que se relaciona com a mensagem que lemos hoje, de que Jesus é a fonte da vida. Quando Lázaro morreu, as suas irmãs Marta e Maria ficaram perdidas, pensando que não havia mais solução, que não havia mais resposta, que não havia mais como verem o seu irmão. Mas Jesus respondeu ao anseio delas. Elas nem chegaram a pedir que Jesus ressuscitasse Lázaro, porque quando viram que ele já tinha morrido há 4 dias, não conseguiram sequer pensar que Jesus poderia ressuscitar o irmão delas e trazê-lo para que ele tivesse mais um tempo de vida juntamente com elas. Mas Jesus ouviu o anseio que estava no coração delas e devolveu Lázaro para que vivesse por um tempo a mais com elas. Mas uma coisa que precisamos pensar nessa mensagem de hoje: tanto Lázaro, quanto Marta, quanto Maria morreram. Lázaro ressuscitou pelo poder de Jesus, que manifestou uma resposta sobrenatural para as irmãs dele. Mas todos, tanto ele quanto elas, morreram. Como eu e você, um dia vamos partir desse mundo. E o Salmo 28 diz que ele pede a ajuda de Deus. E ele fala no versículo 2: ouve-me quando levanto as mãos na direção do teu santo templo e grito pedindo a tua ajuda. Ele pede que Deus escute a sua oração. E voltando para o verso 1, ele começa esse salmo dizendo: ó Senhor Deus, minha rocha, eu peço a tua ajuda. Não deixes de ouvir o meu pedido. Se não me responderes, eu estarei com aqueles que descem ao mundo dos mortos. Esse versículo 1 é muito forte, porque o salmista diz que se ele não tem comunhão com Deus, relacionamento com Deus, se Deus não responde às orações dele, então a vida não tem sentido. É como se ele estivesse vivendo como quem já morreu, se ele não tem a resposta de Deus. Ter a comunhão e o relacionamento com Deus é o que traz vida para o cristão. De nada adianta ser uma pessoa que frequenta a igreja regularmente se você frequenta a igreja apenas como um meio social, onde você vai ver amigos, onde você vai ver amigas, onde você vai participar de eventos, churrascos, festas, fazer negócios, de repente participar de partidas de futebol, se você não tem um relacionamento com Deus. De todas as coisas que podem ser feitas no relacionamento com pessoas em uma igreja, o principal é o relacionamento com Deus, é a comunhão com Deus, porque é essa comunhão que mostra que Jesus é a fonte da vida e que se você partir hoje, você sabe que vai morar com Ele lá no céu. Pense sobre isso. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Você ouve o Espírito Santo falando com você ou tem sido apenas um meio
social, porque Jesus é a fonte da vida. Ele quer trazer vida. Mas e você? Tem caminhado com Ele, sendo a fonte da sua vida? Vamos agradecer fazendo a oração final. Senhor, nós te agradecemos pela meditação de hoje, que nos fala que o Senhor é a fonte da vida e, de fato, o Senhor é a fonte da vida. Foi o Senhor que veio em carne, o Senhor aceitou descer do céu, da sua santidade, e assumir a forma humana, nascendo no ventre de uma mulher, vivendo e crescendo, vencendo o pecado, para anunciar o reino dos céus para nós nessa terra, para nos dar a chance de aceitarmos ao Senhor, aceitarmos o perdão dos nossos pecados, que foram perdoados com a sua morte ali na cruz, para que pudéssemos acessar a Deus como nosso Pai. Te agradecemos porque o Senhor aceitou esse desafio e ofereceu-se para que hoje tivéssemos a reconciliação com Deus. Pedimos que a nossa vida não seja uma vida de mortos-vivos, pessoas que estão mortas espiritualmente, que estão respirando nessa terra e talvez até participando de cultos, participando da igreja, até talvez fazendo obras de caridade, ação social e visitas, mas sem ter uma intimidade e um relacionamento com o Senhor. Que a nossa vida espiritual seja de comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Que possamos receber a sua graça e vida para que, ao partir dessa vida, possamos estar com o Senhor na eternidade. Que não seja apenas por boas obras que estejamos ligados ao teu reino, mas que seja pela ligação com o teu Espírito Santo, para que essas obras glorifiquem o teu nome, porque só o Senhor é Deus. Muitos pensam que pelas suas obras merecem alcançar o teu reino, mas a tua palavra é clara. Todos nós somos pecadores e só pelo sangue de Jesus é que podemos acessar a Deus como nosso Pai. Por isso, visita-nos e nos dá essa intimidade e conexão com o Espírito Santo para termos vida nessa vida e vida eterna, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.